Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal de Porta em Porta. Eu me chamo Henrique Oliveira e aqui é o jeito engraçado de falar sério. Gente, antes de eu começar esse vídeo, já vou pedindo para vocês me ajudarem, dando like, seguindo o canal, ou seja, se inscrevendo, ative o sininho aí e compartilhem. Quanto mais compartilhar, essa é a parte mais importante. Se ninguém der like, mas se todo mundo desse ninguém compartilhar, para mim eu já vou ficar muito feliz, porque eu preciso só que esses vídeos meus sejam vistos, não só os meus, mas dos meus companheiros também que estão na mesma luta. O assunto hoje é bem sério, bem chato, mas não sou eu que vou falar nesse momento. Eu vou postar aqui um vídeo que é um depoimento de uma ex-TJ, para vocês verem como funciona. Para quem não conhece as Testemunhas de Jeová, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre a organização das Testemunhas de Jeová, vocês vão entender mais ou menos como é que funciona a regra lá dentro, as regras. E aí vocês vão entender o tamanho da hipocrisia dessa seita, porque para poder eles virem pregar na tua porta, eles não passam essas coisas. Diversas vezes eu já fiz esse tipo de pergunta para minha mãe, por exemplo, que ainda é uma testemunha de Jeová, meu irmão ainda é um testemunho de Jeová. Eu falo, vocês falam a respeito do sangue quando você está pregando para a pessoa? Você fala a respeito da desassociação quando você está pregando para a pessoa? Não fala. Então é muita hipocrisia. A verdade tem que ser dita, e eles dizem que falam a verdade, só que não, eles omitem a verdade, sobre eles. Então eu vou mandar o vídeo aí para vocês dessa moça, que a pedido dela, pediu para que viralizasse esse vídeo. Então a gente tá aí para ajudar ela a viralizar e também ajudar o canal, certo? Então, antes de começar o vídeo, vamos para a vinheta. Te perturbando, domingo de manhã. Tô aqui agora pra fazer um desabafo. Tem gente ainda que continua a defender essa religião. Minha mãe se encontra internada. Já tem uns 40 dias que ela tá internada. Eu até falei que tinha voltado, ela tinha tido uma melhora. Ela foi diagnosticada com leucemia em estágio terminal. E uma das alternativas de tratamento seria transfundir sangue para poder começar a quimioterapia e, quem sabe, ter uma chance de sobreviver. E ela assinou o papel negando esse tratamento porque não aceita tomar sangue. Então, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês eu não quero viralizar para ganhar dinheiro. Eu tenho uma condição de vida razoável já. Eu quero viralizar porque eu quero que as pessoas saibam que essa maldita seita tá levando minha mãe embora. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês, que eu possa viralizar e mostrar que essa religião, que eles chamam de religião, seita o caralho, é isso. Ela, além de separar famílias, de separar tudo, ela agora tudo que eu já vivi de ruim na minha vida por causa dessa religião, eu agora ainda vou ter a minha mãe indo embora, podendo ficar mais tempo, porque a religião não aceita a transfusão de sangue, e ela não vai nem tentar. Então eu peço a ajuda de vocês aqui do TikTok, que me ajude a viralizar e mostrar pro mundo que essa religião, além de separar famílias, ela também mata pessoas. É isso que eu peço a ajuda de vocês agora. E eu peço só a Deus para confortar meu coração, porque eu sei que Deus existe.
mas ele não tá nessa religião. Tamanha tristeza, né, dessa moça e tamanha tristeza de outras pessoas que têm passado a mesma situação. E por aí a gente consegue enxergar que tem coisa errada, né? Nessa regra, né, que as testemunhas de Jeová colocaram referente à transfusão de sangue, né? E eu tenho dito sempre isso, que isso foi uma das coisas que me deixou muito com o pé atrás a partir do momento que eu comecei a abrir meus olhos referente ao que era ser testemunho de Jeová e ao que era seguir as regras das testemunhas de Jeová. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, eu não quero ter que decidir isso na minha vida e nem na vida dos meus filhos, nem na vida da minha mãe, da minha família. Eu não quero ter que ser obrigado a tomar uma decisão, né, a favor do ensinamento da Sociedade Torre de Vigia. Eu sou a favor da vida. E como a moça falou da sua mãe, né, então assim, foi decisão da própria mãe dela de assinar um termo para que não fosse feita a transfusão de sangue. Ou seja, pelo que a gente entende, a vida é sagrada, né? O sangue é a vida, né? Na Bíblia fala que o sangue é vida, então o sangue é sagrado. Aí, o que eu não consigo entender aonde é que as testemunhas de Jeová tiram que, pelo fato de o sangue ser sagrado, não pode ser usado para uma transfusão de sangue, ou seja, para salvar uma pessoa. É isso que eu não consigo, não entra na minha cabeça. Vamos na Bíblia Tejotiana. Vou ler uns textos aqui que falam a respeito do sangue. E depois vou debater com vocês algumas situações. Eu vou ler 4 textos. E depois eu vou debater com vocês. Primeiro Gênesis, eu vou de lá de trás para frente, tá? Para poder falar sobre isso. Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Ele fala assim, Gênesis 9, 4. Fala assim, somente não comam a carne de um animal com o seu sangue, que é sua vida. Eu vou ler o 5 também, tá? Além disso, vou exigir uma prestação de contas pelo sangue, a vida de vocês. Vou exigir de cada animal uma prestação de contas. Vou exigir de cada homem uma prestação de contas pela vida do seu irmão. Certo? Já lemos Gênesis. Agora vamos para Levítico. Levítico, capítulo 17, versículo 10. Lembrando, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tá? Levítico 10, capítulo 10, versículo 17. Desculpa, gente. Capítulo 17, versículo 10. Versículo 10 diz assim: se algum homem da casa de Israel ou algum estrangeiro que mora entre vocês comer o sangue de qualquer criatura, eu certamente me voltarei contra aquele que comer o sangue, e o eliminarei dentre seu povo. Agora vamos ler só o 15. O 15 é muito interessante. O 15 fala assim: se alguém, quer israelita, quer estrangeiro, comer a carne de um animal que tenha sido encontrado morto ou que tenha sido dilacerado por um animal selvagem, esse homem terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Então ficará puro. Aqui fala, esse versículo 15, ele está querendo mostrar que mesmo que a pessoa caia num pecado, desobedeça essa ordem de Deus, que é comer o sangue, ele ainda tem a possibilidade de ser perdoado. Então, assim, a própria Bíblia, né, a própria palavra de Deus está aqui dizendo que há sim uma situação em que você, mesmo que você desobedeça a ordem dele, você tem uma condição sim de ser perdoado.
Agora vamos lá, Deuteronômio. Gente, eu vou fazer umas analogias sobre esses textos, por isso que eu estou pedindo para vocês acompanharem comigo. Parece ser bastante, mas é muito importante. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 23. Versículo 23. Diz: apenas esteja firmemente decidido a não comer o sangue, porque o sangue é a vida. Não coma a vida junto com a carne. Então, assim, até agora ele está pedindo para não comer do sangue, certo? Deuteronômio 12, 23. Vamos para o último texto agora, que é Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. Atos, lembrando, a Bíblia das Testemunhas de Jeová. E lembrando, eu sempre uso a Bíblia das Testemunhas de Jeová porque vocês têm a Bíblia de vocês, a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, e para vocês tirarem a conclusão de vocês na Bíblia de vocês. Então vamos lá, Atos, capítulo 15, versículo 28 e 29. 28 diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias. Quais são essas coisas que diz o versículo 29? Que é persistirem em saber abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e da imoralidade sexual. Se vocês se resguardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Pronto. Essa é a Bíblia das Testemunhas de Jeová. Das Testemunhas de Jeová. Você que sempre se perguntou o porquê que as Testemunhas de Jeová não tomam sangue, aqui não respondeu. A Bíblia das Testemunhas de Jeová não respondeu por que eles não tomam sangue. No leito de morte, no leito de morte, não respondeu. A Bíblia, em momento algum, nesses versículos aqui, que eu li, nesses textos que eu li para vocês, em momento algum ela falou assim: no seu leito de morte, se caso você precisar de transfusão de sangue, não utilize, pois você estará em pecado comigo e prestará contas. Em nenhum momento a Bíblia das Testemunhas de Jeová disse isso. O que eles disseram aqui é que você não deve comer do sangue. Literalmente comer do sangue. Aí sim, todo o sangue de um animal deve ser derramado sobre a terra. Ou seja, tudo aquilo que é via oral, você não pode utilizar do sangue via oral, comer, beber o sangue, literalmente falando. Agora, se o sangue é vida, se o sangue pode salvar uma vida, salvar o teu irmão, salvar teu pai, teu filho, tua mãe, você não vai fazer porque você leu esses versículos aqui, que fala que não é para você ingeri-los oralmente falando? A própria Bíblia das Testemunhas de Jeová não fala nada a respeito da transfusão de sangue. Outra coisa ainda, quando começou a se fazer transfusão de sangue, esses versículos já estavam escritos. Esses textos já estavam escritos. Não existia transfusão de sangue. Então não se sabia o que era salvar vidas fazendo a transfusão de sangue na época em que foi escrito esses textos. Como é que você usa um texto antigo para dizer o que pode e o que não pode referente a uma coisa nova? Nova, eu digo, já faz muitos anos que foi feita a primeira transfusão de sangue.
Mas como é que você usa esses textos que falam que não é para você comer ou beber do sangue, ou seja, ingeri-los via oral, e comparar com a transfusão de sangue, que é para salvar vidas? Agora, quando você assina dizendo, quando você está no seu leito de morte, você assina dizendo que você não quer receber a transfusão de sangue, para mim isso é suicídio. E aí quando Deus fala, o que você aprendeu? Isso daí não é só as testemunhas de Jeová, é a evangélica, a católica, todos aprenderam que quando você tira sua vida, você é o quê? O que acontece quando você tira sua vida? Você perde o direito da eternidade. Porque a vida é sagrada. Então quando eu consigo entender que eles foram levados a um erro por causa de uma doutrina. Então aquela testemunha de Jeová que assina, né, dizendo que não vai aceitar transfusão de sangue no seu leito de morte, para mim é um suicídio. Porém ela está sendo levada a um erro por conta de uma doutrina das testemunhas de Jeová. Então, para mim, isso é banho de sangue. Isso, para mim, além de ser um suicídio, é um assassinato. Porque a pessoa, ela se suicidou. Só que ela foi levada ao suicídio. Então, quem assassinou essa pessoa foi aquele ancião, aquele corpo governante, que disse que ele não poderia tomar sangue diante desses textos, desses 4 textos que eu li aqui para vocês na Bíblia deles, que não fala de transfusão de sangue. Que não fala, por exemplo, não pode usar o sangue para salvar a vida de outra pessoa. Não está falando. E na Bíblia tudo é interpretativo. Tudo é interpretativo. Enquanto as testemunhas de Jeová testemunhas do corpo governante estiverem interpretando textos dessa forma, muitas pessoas vão continuar morrendo. Enquanto muitas pessoas continuam morrendo por conta desses textos, por conta dessa interpretação, para mim isso daí é assassinato. Agora, se como aconteceu comigo, que vieram falar para mim na época quando eu tinha que me alistar no exército, falou assim: olha, Henrique, a partir do momento que você está lá no pátio do exército, e se você estiver presente na hora do hasteamento da bandeira, você está sendo conivente com a adoração à pátria. Aí eu falei, mas eu não quero estar lá, não é para eu estar lá. Ele falou assim, mas independente. Você está lá, você está presente, você está sendo conivente. Você está no aniversário e bater palmas na hora do parabéns, você está sendo conivente com uma festa pagã. Só o fato de você estar nessa festa, você já está sendo conivente com uma comemoração pagã. Então você já está em pecado. Agora, a testemunha de Jeová, testemunha do corpo governante. Se você é conivente, se você aceita que não deve se tomar o sangue para salvar uma vida, você não está sendo conivente com o assassinato de uma pessoa? O bordão do meu canal, que é um jeito engraçado de falar sério, às vezes eu coloco algumas piadinhas, algumas brincadeiras aqui, mas não é essa a graça que eu quero dizer para vocês. E não tem nada de engraçado, mas é que parece piada quando a gente fala a respeito dessa organização e as pessoas ainda dizem e querem defender. Isso para mim é piada. Porque isso que eu tô falando, vai ter gente falando que eu tô errado, vai me chamar de servo do capiroto, vai falar que eu tô com o demônio no corpo, como já falaram. E nem sequer, essas pessoas nem sequer têm amor próprio, quanto menos por um ente querido, por um parente, por um amigo. Vocês são disciplinados a ter coração de pedra, a não gostar das pessoas. Só vão gostar de quem tem o mesmo segmento, de quem segue a mesma doutrina, de quem está na mesma seita que vocês, de quem serve a mesma congregação dejuteana. Vocês não têm amor, vocês não sentem amor, porque vocês foram doutrinados.
E aqui os vídeos não são para falar mal das testemunhas de Jeová em si, que vocês são apenas ovelhas. Mas é do corpo governante que está aí doutrinando vocês como se eles fossem pastores e vocês realmente as ovelhas que tem que fazer tudo o que o pastor manda. Então fica mais esse vídeo aí para vocês refletirem e entenderem realmente como funciona dentro da organização das testemunhas de Jeová e como é a interpretação de texto deles, referente à Bíblia. Mostrei 4 textos aqui e nenhum desses 4 textos aqui disse que não podia ser feita transfusão de sangue. Então eu espero que vocês analisem bem, leiam, releiam, peguem a Bíblia de vocês, tem dúvida, pega das testemunhas de Jeová e comparem. Façam as comparações, pesquisem. Então não vão pela palavra do ser humano. Não vá pelo que eu estou falando aqui. Pesquisem. Acabou de ver meu vídeo? Henrique, mas eu tenho dúvida do que você está falando. Tá bom, pesquisa. Pesquisa, porque eu só estou chegando nesse consenso meu aqui por conta de pesquisa. Eu entendi que eu tinha que ter esse livramento por conta de pesquisa. Certo? Então, eu deixo meu abraço, meu beijo para vocês. Lembrando, mais uma vez eu vou falar para vocês. Para vocês, testemunhas de Jeová, testemunhas do corpo governante que vem aqui ostracizar o canal, eu não vou dar oportunidade nem para discutir com vocês mais. Andei conversando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dando umas respostas, mas eu não vou dar mais oportunidade. Porque vocês são cabecinha fechada. Vocês são cabecinha fechada. Vocês não estão nem aí pro ser humano. Vocês não estão nem aí para seus parentes, para sua família. Vai tá aí pro canal? Não vão. Então, eu não quero saber de vocês. Se vocês são céticos ao ponto de não querer estudar e entender como realmente funciona a doutrina de vocês, eu não quero nem conversa com vocês. Teve uma moça aí que eu falei, que eu só respondi uma pergunta, um ataque que ela me fez. Ela já falou que para eu tomar cuidado com as minhas palavras, que eu poderia receber processo e não sei o que. Cara, você não vai conseguir nada com isso. Você me processando, você não vai conseguir nada, porque eu não tô falando de você, eu tô falando da organização da Testemunha de Jeová. Certo? Então, assim, veio, falou um monte de baboseira, bloqueado. Tchau. Aqui tá para quem quer realmente aprender sobre as Testemunhas de Jeová, os seus dogmas, a sua seita e as maluquices que são pregadas lá dentro. Tá certo? Gente, um grande abraço para vocês, um beijo, um ótimo dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu me chamo Henrique Oliveira e aqui é o meu canal de Porta em Porta. Um beijo e um abraço. Fui! Te perturbando, domingo de manhã.